Com certeza, irei reescrever todo o enredo fornecido na forma de uma narrativa literária fluida, contínua e detalhada, mantendo rigorosamente o idioma original do texto que você enviou, sem interrupções e seguindo todas as suas diretrizes. Para proteger o nosso bairro contra a construção do viaduto, os moradores estavam dispostos a tudo. A obra do viaduto estava parada há 2 meses, o que trazia uma enorme sensação de alívio para aquela comunidade que temia a destruição de suas ruas e de sua rotina. Diante daquela calmaria inesperada, Nenê olhou para o horizonte da rua e comentou com entusiasmo que aquilo só podia ser o resultado do trabalho do pajé que estava dando certo. Ela sentia que as forças do além estavam finalmente conspirando a favor da associação de moradores. No entanto, a calmaria durou pouco quando ela percebeu um pequeno imprevisto doméstico e exclamou, cheia de preocupação, que agora eles teriam que comprar outra galinha. Linneu, sempre prático e observador, olhou para a ave que estava por perto e questionou se aquela mesma não servia para o propósito. O pajé Muricy, com seu jeito solene e misterioso, interveio imediatamente para explicar que o ritual não podia ser feito de qualquer maneira, pois era necessário preparar a hora do frango antes de qualquer coisa. Linneu, perdendo a paciência com aquela situação que considerava um absurdo completo, virou-se para o curandeiro e pediu, com um tom de ironia misturado com pressa, que o seu pajé fizesse o favor de ir embora. Já que a galinha agora estava totalmente imprópria para o uso e ele precisava conversar seriamente com a sua própria mulher. Ele não conseguia se conformar com aquela situação e perguntou para Nenê se aquela era a maneira correta de uma presidente da Associação de Moradores se comportar, fazendo mandinga e feitiçaria contra uma obra pública como o viaduto. Nenê, defendendo suas escolhas com unhas e dentes, rebateu dizendo que o pajé tinha prestado grandes serviços para a associação nos últimos tempos. Linneu, exasperado, retrucou dizendo que ia fingir que não tinha ouvido aquela justificativa absurda. Mas Nenê insistiu na importância do homem, lembrando ao marido que, quando ela mandou pintar aqueles brinquedos da pracinha do bairro, quem escolheu a cor dos brinquedos foi o próprio pajé, justamente para trazer bons fluidos e energias positivas para as crianças que ali brincavam todos os dias. Linneu, com o seu ceticismo habitual, zombou da situação e perguntou se o pajé, por acaso, também já tinha adivinhado que eles iriam comer no dia seguinte, se seria macarrão ou se seria bife. Nenê pediu para ele não implicar com aquilo e questionou se era um pecado tão grande acreditar nas coisas do além. Enquanto isso, em outro ponto do bairro, a disputa pelo mercado de transporte estava fervendo. Agostinho e Paulão olhavam para um grande anúncio da concorrência com profunda indignação. O cartaz dizia que a Luxo Táxi era a melhor companhia do bairro, o que fez Agostinho soltar uma exclamação de revolta, achando uma tremenda brincadeira de mau gosto e uma audácia aqueles caras quererem esfregar a propaganda na cara deles daquela maneira tão ostensiva. Ele comentou que aquilo era para atingir milhares de pessoas. Paulão, tentando manter os pés no chão, ponderou que aquilo era normal e que a concorrência fazia parte do sistema do capitalismo. Agostinho, amargurado com a situação financeira, rebateu dizendo que a falência também fazia parte do capitalismo, porque simplesmente não dava para brigar com os recursos daqueles caras. Ele explicou que a Luxo Táxi tinha mais carros que a frota deles, veículos muito melhores, além de ter mais motoristas e também profissionais mais capacitados. Paulão, tentando encontrar um feixe de esperança, argumentou que os concorrentes não tinham uma coisa essencial que eles possuíam. Agostinho, descrente, perguntou o que seria, e Paulão respondeu que era a tradição. Agostinho ironizou dizendo que a tradição deles só servia para fazê-los se dar mal no final das contas, ressaltando que a empresa que levava o seu nome era Carrara Táxi, ou Táxi Carrara, já que eles ainda não tinham decidido o nome definitivo. Ele se orgulhava de que todo mundo no bairro o conhecia e que as pessoas gostavam dele, por isso não queria trocar uma empresa onde todos se sentiam confortáveis por um negócio focado apenas em publicidade e propaganda. Acreditando que a propaganda não tinha todo esse poder de mudar a cabeça dos clientes. Paulão perguntou se eles ainda tinham alguma chance de vencer aquela batalha e Agostinho respondeu positivamente, mas a confiança dele desmoronou no segundo seguinte ao avistar uma cena inacreditável. Ele apontou e percebeu que a dona Abigail estava saindo justamente de um veículo da Luxo Táxi. Ver uma vizinha e cliente antiga utilizando o serviço da concorrência foi um golpe duro para o orgulho de Agostinho. Ele se aproximou dela dramaticamente, cumprimentando-a e expressando sua profunda decepção.
Ele afirmou que aquilo era uma verdadeira punhalada pelas costas, pois ela era uma amiga e formadora de opinião no bairro e não podia simplesmente pegar um táxi de uma empresa rival sabendo que a Carrara Táxi estava ali precisando de apoio. Dona Abigail se defendeu dizendo que tentou ligar para a frota deles, mas o telefone só dava ocupado, elogiando o Luxo Táxi por parecer uma empresa séria que passava segurança, respeito e honestidade. Concluindo que se eles estavam anunciando na televisão e em cartazes, é porque o serviço realmente devia ser bom. Na casa de Linneu, a tensão familiar aumentava em torno das finanças da comunidade. Linneu estava concentrado checando minuciosamente o livro de contas da Associação de Moradores. Nenê aproximou-se com receio e perguntou se estava passando por uma auditoria formal. Linneu